Bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Iremos iniciar hoje a nossa aula de Geografia sobre litosfera e biosfera. Educando área com medo de saber, educando com amor para um futuro melhor. Professora Adriana Amos, série 5º ano, disciplina da Geografia, assunto litosfera e biosfera. Litosfera. A litosfera, portanto, compreende a camada rochosa sólida da superfície terrestre. É também conhecida por crosta terrestre. A litosfera abrange desde o manto superior, camada magmática de rocha derretida, até o piso continental e oceânico. A Terra por dentro e por fora. A Terra é constituída por 3 camadas: a litosfera, o manto e o núcleo. A litosfera ou crosta terrestre, superfície terrestre, é a camada externa formada por rochas e minerais. É na litosfera que se desenvolve a vida e os seres humanos que, junto com a natureza, constrói o espaço físico, ou seja, o espaço geográfico. Podemos observar aqui nessa imagem que a crosta terrestre, tá? Deixa eu só puxar aqui um pouquinho essa imagem para aqui, para baixo. A crosta terrestre é a camada mais externa do planeta e é a parte superior da litosfera, com espessura variável de 5 a 70 km. A crosta terrestre é constituída principalmente por basalto, granito e fisicamente é o menos rígido e mais frio do que o manto e o núcleo da Terra. A crosta terrestre é dividida em vários pedaços, que são chamados de placas tectônicas. E o que vem a ser a placa tectônica? Uma placa tectônica é uma porção de litosfera limitada por zonas de convergência ou zonas de subdução. Atualmente a Terra tem 7 placas tectônicas principais e muito mais subplacas, placas de menos dimensões. Aqui, ó, a gente pode observar aqui nesse mapa as placas tectônicas, né? E aqui, ó, quando tem o aquecimento da Terra, né, vem os vulcões, as placas tectônicas elas se dilatam, aí faz aqueles tremores. Rochas e minerais. Quais são os tipos de rochas? Como se formam? Vamos lá. Rochas e definição. O termo rocha é usado para descrever uma associação de minerais que, por diferentes motivos geológicos, acaba ficando intimamente unidos. Embora coesa e muitas vezes dura, a rocha não é homogênea, ela não tem a continuidade física de um mineral e, portanto, pode ser subdividida em todos os seus minerais constituintes. Já termo minério é utilizado apenas quando o mineral ou a rocha apresentam uma importância econômica. Minerais são elementos ou compostos químicos com composição definidas dentro de certos limites, cristalizados e formados naturalmente por meio de processos geológicos inorgânicos na Terra ou em corpos extraterrestres. Química e propriedades cristalográficas e caracterizando suas singularidades. CiO2. Sempre que sua cristalização se der em condições geológicas ideais ou suas organizações atômicas internas se manifestará em uma forma geométrica externa, fases, arestas e vértices naturais. Mas isso a gente não vai ver agora. Relembrando sobre a litosfera. Depois eu puxo a minha imagem e vocês vão ver direitinho. Rocha. Parte sólida, vários elementos químicos, distribuídas de forma desigual, variação de peso e volume, divididos em 3 tipos. Os compostos das rochas.
composto que constitui os minerais que agrupados originam-se as rochas. Ou seja, a rocha ela tem 5 tópicos, né? E são divididos em 3 tipos, que a gente vai ver mais na frente. Já os minerais, explorados como fonte de matéria-prima para as atividades econômicas das indústrias. A gente pode ver aqui vários tipos de rochas, onde no próximo slide a gente vai ver cada uma delas e saber como ela representa, ou como elas são representadas. Os principais tipos de rochas e sua característica. As principais rochas são, as 3 principais são magmáticas, sedimentares e metamórficas. O que são rochas magmáticas? A função de rochas, essa função é da rocha da crosta profunda e quente no manto superior. Já sedimentares, meteorização e erosão das rochas da superfície. E metamórfica, rochas sob altas pressões e alta temperatura na crosta terrestre e no manto superior. Isso é a origem desse material. O processo geológico da rocha magmática: cristalização, solidificação do magma. Sedimentares: deposição e litificação. Metamórfica: recristalização de novos minérios no estado sólido. Lembrando também que as rochas são agregados de minerais que diferem entre si basicamente pela composição mineralógica e pela textura, também formado dos grãos de minerais e modos como eles estão dispostos. A mineralogia é a estrutura que caracterizam a rocha e são determinadas pela sua origem geológica, ou seja, onde e como se formou. Noções gerais sobre o solo. Definição. O solo pode ser definido como um corpo natural da superfície terrestre que tem propriedade devido aos efeitos integrados do clima, dos organismos vivos, que são plantas e animais, e sobre o material de origem, condicionado pelo relevo durante o período de tempo. O solo também, tem as camadas, né? As camadas superficiais e as camadas subsuperficiais. Vocês vão ver essa imagem também no próprio livro de vocês, que diz assim, de baixo para cima, né? O R representa a rocha-mãe submetida ao intemperismo e desagrega e se decompõe, dando origem ao solo. C. Horizonte formado por partes pouco desagregadas da rocha-mãe, com presença de materiais, que é aqui, presença de materiais que ainda estão se transformando no solo. Já o B, horizonte formado por partes bastante desagregadas da rocha-mãe, estando abaixo do horizonte A. Aqui, primeiro o horizonte de mineral do solo mais escuro, por conter mais humus que os horizontes B e C. E já no primeiro topo, né, que é o O, camada de restos de plantas e animais na superfície do solo. Aqui ela está dividida em partes e cada uma com sua classificação. No próximo slide eu vou mostrar de outra forma. Cada pedacinho daquele dividido representa o quê? Primeiro, orgânico. Deixa eu descer só esse pouquinho aqui, A parte aqui abaixo, da rocha, né? Que é rocha-mãe. No meio, aqui, material parental, subsolo, solo superior e orgânico. Por isso que é representado nas letras abaixo.
Lembrando que aqui o orgânico, matéria orgânica solta, como resto de animais e plantas. Também aqui é localizado também matéria mineral misturado com humus, que é quando os animais fazem suas fezes, né? Solo superior, minerais de coloração clara, zona de ebuição e lixiviação. Subsolo, acumulação de argila da camada superior. Material parental, material desagregado da rocha mãe. E rocha mãe, onde materiais se depositaram para formar o solo. Agora a gente vai ver o que é biosfera. Vamos lá. Bio é a parte do planeta ocupada pelos seres vivos. Geralmente o conceito inclui o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. A biosfera também relaciona com o conceito de litosfera, hidrosfera e atmosfera. Inclui-se na biosfera todos os organismos vivos e os seres habitantes, ou seja, e os seus habitats. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Inclui na biosfera todos os organismos vivos num planeta, embora o conceito seja geralmente alargado para incluir também os seres dos seus habitats. A vida depende da energia do Sol e da circulação de calor da existência de nutrientes essenciais. Também a biosfera, ela foi criada, o termo biosfera foi introduzido em 1875 pelo geógrafo austríaco Eduard Suisse entre 1920 e 1930 e começou a se aplicar o termo biosfera para designar a parte do planeta ocupada pelos seres vivos. Aqui também, uma porção sólida onde encontramos plantas e animais chamado de litosfera. A biosfera é formada pela atmosfera, hidrosfera e litosfera, que é conhecido como crosta terrestre. Aqui, ó, atmosfera, a biosfera, ó, vida, né? Crosta terrestre e hidrosfera, água. E o que a gente pode ver sobre ecossistema? O que vai ser ecossistema? O ecossistema são formados pela união de todos os fatores. Existe o ecossistema que tem os fatores bióticos e os fatores abióticos. A gente vai ver aqui um pouquinho, né, sobre fatores bióticos e abióticos. Vamos lá? Fatores bióticos e abióticos e suas definições. Os fatores bióticos são todos os efeitos causados pelo organismo vivo, biótico com a vida. No ecossistema é que tem influência nas populações que aí vivem. Já os fatores abióticos também interferem na vida dos seres vivos de um ecossistema, mas são a sua maioria, independente da sua atividade. Referimos aos elementos físicos do ambiente, abióticos sem vida. E os mais importantes são a luz, a temperatura, a umidade, a pluviosidade e a substrato. Ou seja, fatores bióticos são aqueles que têm vida e fatores abióticos é aqueles sem vida. O ecossistema é constituído por fatores bióticos e abióticos, ou seja, quem tem vida e quem não tem vida. Fatores abióticos aqui, ó. Eu tenho o planeta Terra, a biosfera, então começa assim, a população e a comunidade. Eu tenho aqui, ó, a população de uma girafa, né?
a comunidade, onde tem elementos vivos, e aqui o ecossistema e a biosfera. Então, a partir do momento que os animais nascem, crescem, reproduzem, morrem, eles estão participando dos fatores abióticos, porque tem vida, e quando bióticos e abióticos. Bióticos porque tem vida e abióticos porque não tem vida, tá bom? Ainda aqui, ó, ecossistema, fatores bióticos e abióticos. A gente pode observar aqui nessas imagens que podemos ver aqui nesse mar peixes mortos. Então, eles são os fatores abióticos. Biótico, porque tem vida, né? A vida aqui, ó, dos seres vivos. E aqui, morte. Então, vida, fatores bióticos, e abióticos, fatores sem vida. Hotspots. Me desculpe, tia Aline, se eu não estou falando o inglês corretamente. Mas hotspots, o que quer dizer isso? Hotspots no Brasil, ou seja, nos americanos, né? Conceito criado em 1988 pelo ecológico inglês Norman Muskie para resolver um dos maiores dilemas dos conservacionistas: quais as áreas mais importantes para preservar a biodiversidade na Terra. HOTS é toda a área prioritária para conservação, isto é, alta biodiversidade e ameaçada no mais alto grau. É considerado hotspot uma área com pelo menos 1.500 espécies, endemias de plantas e que tenha permitido mais de 3%, né? 3/4 de sua vegetação original. São 34 as áreas no planeta consideradas hotspot. Cobrimos apenas 2,3% da superfície terrestre e abrigando mais de 60% de toda a biodiversidade da Terra. No Brasil, há 2 hotspots e fica localizado no Cerrado e na Mata Atlântica. Aqui, ó, podemos ver aqui as duas regiões. Essas regiões, apesar de ameaçadas, têm grandes biodiversidade e são pronto-socorro da preservação. O que é biopirataria? Desculpe o Silvio. Porém, esta vasta região vem sofrendo com a biopirataria, que é a exploração, transporte e pesquisa de recursos naturais de um país para o outro sem o conhecimento e autorização das autoridades. Biopirataria aqui nessa imagem está mostrando que é o roubo de animais que estão extintos. Então, a biopirataria de tráfico ilegal de animais. Atividade de classe, livro didático, da página 36, 37, 38, 40, 41 e 42. E atividade de casa no livro de reforço, 83 a 85. Lembrando que já foi avisado que eu não tenho, meu celular quebrou, estou sem aparelho telefônico. E todas as informações que vocês forem mandar para mim vai ser pelo YouTube. Tá bom? Obrigado, fique com Deus e até a próxima.